Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Nós leremos do versículo 27 até o capítulo 12, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Queridos irmãos, hoje nós iniciamos uma nova série aqui na igreja. Nós vamos caminhar por um tempo, e o nome dessa série é O Abismo entre a Promessa e a Realidade. O abismo entre a promessa e a realidade. Eu creio que você não entendeu errado, e esse é o nome da série. Por quê? Muitas vezes nós olhamos para as promessas de Deus como se elas estivessem do outro lado do abismo. Mas que para chegarmos lá, nós precisamos caminhar pelos vales da vida. Não foi à toa que eu comecei o culto lendo o Salmo 23, que fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, muitas vezes nós estamos aqui, as promessas de Deus parece que elas estão lá, mas a minha vida ela está num abismo. E talvez sua vida hoje esteja em um abismo muito maior do que você imaginava. Mas espera aí, eu sou cristão, minha vida não deveria ser melhor do que a vida daqueles que não são cristãos? Então deixa eu fazer uma pergunta para você. O que o distingue daquelas pessoas que não seguem a Jesus? Na verdade, eu vou te dizer algo que você como cristão talvez vai gostar de ouvir ou talvez não vai gostar de ouvir, mas é o seguinte: na verdade você não é mais esperto do que essas outras pessoas, você não é mais rico, você não tem uma aparência melhor e nem mais saúde do que aquelas pessoas que não são cristãs. Na verdade, você enfrenta muitos dos mesmos tipos de problemas e crise que eles também enfrentam. Então, o que nos distingue dessas pessoas que não são cristãs? As promessas de Deus. As promessas de Deus. Se você for um cristão, você sabe que Deus está trabalhando em e através de você para alcançar os seus propósitos no mundo. Se você é cristão, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E é precisamente esta promessa que o capacita a experimentar o abismo da realidade. Agora, para o não cristão, logicamente, não há um abismo de realidade. Sua vida pode ir bem ou não, mas de qualquer forma a sua vida ela não tem um significado, não há uma promessa a qual o não cristão possa se apegar.
ele é deixado simplesmente esperando contra a esperança que tudo se acerte no fim. Eu espero que tudo dê certo. Eu não sei se, normalmente, quando nós conversamos entre cristãos, quando nós às vezes nos despedimos, a situação é complicada, nós vamos orar, Deus está no controle. O não cristão geralmente era, eu espero que tudo dê certo no final. Ou nesse Brasil místico, o qual nós vivemos, acaba se apoiando em um misticismo para tentar achar que as coisas possam dar certo na minha vida. Eu não sei se a lua de repente caminhar de uma maneira as coisas vão dar certo, se ela estiver em determinada posição, ou se eu tiver determinado cristal dentro de casa, ou se eu tiver determinada coisa dentro de casa. Ou seja, o não cristão ele não tem uma esperança verdadeira que nós temos. E é justamente isso que nós vamos estudar aqui nos próximos meses, olhando para a vida de Abraão. A história de Abraão ela foi escrita por Moisés para encorajar a geração do deserto. Lembra que Moisés, ele é o libertador do povo, eles estavam no deserto, e ele escreve essa história para encorajar a geração do deserto, aqueles que saíram do Egito, rumo à terra prometida, a promessa de Deus, mas eles ainda se encontravam na realidade do deserto. Para eles, também, Abraão era um exemplo a ser seguido, mas também uma advertência para que pudesse se evitar o pecado, pois a fertilidade do Egito foi um desvio para Abraão. A gente vai ver isso, quando Abraão ele vai para o Egito se desviando, assim como o povo de Israel o tempo todo chora dizendo o quê? Ai, que saudade da comida do Egito. Então, ao mesmo tempo que ele era um exemplo de vida, ele também era uma advertência para que se evitasse o pecado. Então, o chamado de Abraão para exercer fé na realidade invisível da promessa de Deus contra todas as probabilidades era um desafio o qual se deveria tentar. Um desafio o qual se deveria tentar. Mas o que dizer de nós? Aqui. Nós não vivemos no deserto do Sinai, né? Nós não estamos no deserto. O que nós podemos aprender com a história de Abraão? Nós ainda não estamos no novo céu e na nova terra, mas estamos a caminho. Lembra que eu falei do Salmo 23 aqui? Eu gosto de pensar no Salmo 23 como o Salmo do peregrino. Eu gosto de pensar mais no Salmo do peregrino como o Salmo do pastor. Nossa, pastor, que heresia. Não, enquanto nós peregrinamos, nós temos um bom pastor que caminha conosco, nos guiando. Nós estamos a caminho de novos céus e nova terra, e também nós corremos risco de desobedecer a promessa do Evangelho. Da mesma forma que Abraão, da mesma forma que o povo de Deus no deserto. E nós vamos começar a estudar essa história, e essa história, muitas vezes nós achamos que ela começa em Gênesis capítulo 12, mas a história de Abrão, nós vamos depois, gente, eu vou me confundir algumas vezes aqui com certeza, tá? Algumas vezes eu vou falar Abrão, outras vezes eu vou falar Abraão, eu não vejo a hora de chegar no Abraão, tá? Então se eu errar, considerem que é Abrão e mais tarde Abraão. E a história de Abraão, que antes era Abrão, ela começa em Gênesis capítulo 11, versículo 27 a 32, que nos vai dar aí informações vitais do contexto do seu chamado por Deus. É por aqui que nós vamos começar, ok? Primeiro ponto é a obscuridade do passado. A obscuridade do passado. Eu vou ler o versículo 27 a 30, você pode acompanhar aí da sua Bíblia, para que não precise tirar dali. Diz o seguinte: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. O que nós precisamos entender aqui? Que houve um tempo, num passado distante, e bem distante, em que Abraão, ele era um mero ninguém. Ele era apenas mais um rosto sem nome na multidão da
humanidade. E nós vemos aqui a sua origem. E o texto começa da seguinte maneira: esta é a história da família de Terá. O texto começa falando sobre a família de Terá, e isso é por volta do ano 2166 a.C. Bastante tempo. E é interessante que esse tempo é conhecido como a Era do Bronze. Já estudaram na escola a Era do Bronze, né? Quando nós estudamos. E quando a gente lê isso, nem eu imaginava que Abrão estava lá, vivendo no período da Era do Bronze. A gente vai ver na próxima mensagem que quando ele desce para o Egito, as pirâmides já estavam lá há algum tempo, e Abraão contemplou as pirâmides do Egito, né? A história vai mostrar muito disso, e é gostoso. Eu estou lá vibrando, estudando Abraão dentro de casa. A Thaís está vendo, eu falo: Thaís, eu preciso te dizer isso, olha que legal, né? Mexendo nos livros, porque é muito gostoso a gente estudar essa história, a história de Abraão, né? Mas Abraão aqui. E quem que era este homem Terá? Nós não vamos ler tudo agora, mas a genealogia de Gênesis 11, versículo 10 a versículo 26, nos mostra que ele vinha de Sem. Sem era filho de Noé. Então, Abraão, filho de Terá, e Terá, descendente de Sem, que era filho de Noé. E por que que isso é muito importante para nós? Porque Terá, ele era um descendente da linhagem em que Deus estava trabalhando por muitas gerações. Como assim? Lembra, após a queda de Adão e Eva, Deus fez uma promessa no jardim, que é chamado de o proto-evangelho. E qual que foi essa promessa que Deus fez no jardim? Olha Gênesis 3, versículo 15, o que que diz? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus promete aqui o que nós chamaríamos também de uma linhagem santa a partir de Eva. Deus prometeu uma linhagem santa, mas essa linhagem, quando nós começamos a ler logo os primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos que ela vai enfrentar alguns perigos. Por exemplo, Caim matou seu irmão Abel, mas Deus respondeu Eva dando outro filho, ou literalmente ali no hebraico, uma outra semente. Quando a humanidade se tornou totalmente corrompida, dentro de poucas gerações, Deus preservou Noé e sua família em segurança no dilúvio. Lembra que o dilúvio vem, Deus preserva Noé e sua família, de modo que a linhagem da promessa tivesse continuidade. Isso é muito importante. E Terá é descendente de quem? De Sem, filho de Noé. E o texto vai dizer que Terá tinha 3 filhos: Abrão, Naor e Arã. Arã era pai de Ló, que mais tarde nós vamos falar sobre Ló, não nessa mensagem, e outras mensagens nós vamos falar sobre ele. Porém, Arã morre enquanto eles ainda estavam em Ur dos Caldeus, que é a terra que eles moravam. Como que era a cidade de Ur dos Caldeus? A cidade de Ur dos Caldeus, ela estava localizada no que hoje nós chamamos de Iraque, na região do Iraque, né? Muitos vão dizer que ali é o berço da civilização humana. Então, na região ali do Iraque, era uma cidade próspera. Escavações recentes mostram que tinham em torno de 40 mil habitantes. Para aquela época era um número muito grande, como uma cidade próspera, né? Existem muitas escavações a respeito de Ur dos Caldeus, provando a veracidade dessa cidade. Ela tinha um porto marítimo movimentado, onde havia comércio com a Índia e a África. A história também diz que a cidade, ela era um centro de atividade intelectual. Nessas escavações foi encontrada uma biblioteca pública, com milhares de textos antigos escritos em argila. Eu fico imaginando como devia ser, né, esses diversos textos escritos em argila. Uma região também adequada para a criação de rebanhos e manadas.
Talvez por isso que nós vamos ver que durante a vida de Abraão, ele foi alguém que trabalhou com rebanhos, né? Com ovelhas e gados. Porém, embora Ur dos Caldeus possa ter sido uma cidade próspera, o povo daquela cidade era totalmente idólatra. Essa cidade era um importante centro de astrologia e de adoração das estrelas e da lua. Tanto que Terá e seus filhos, eles eram idólatras. O nome Abrão significa o pai é exaltado. Mais tarde, o seu nome vai ser mudado. Abrão significa o pai é exaltado e muito provavelmente uma referência à divindade adorada pela sua família, que era Sim. Sim era o deus lua. É como se ele estivesse pegando um atributo daquele deus e colocando no seu filho, né? Por exemplo, quando nós botamos o nome dos nossos filhos, por exemplo, Rafael. Tem algum Rafael aqui? Não tem, né? Rafael significa Deus que cura. Deus que cura. Então, Abrão significa o pai exaltado, ou seja, pegando um atributo daquele deus lua, Terá coloca o nome do seu filho de Abrão. Josué fala a respeito disso, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Josué vai dizer o seguinte, olha o que ele fala lá em Josué 24, versículo 2, ele diz assim: Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas o texto também vai falar a respeito do casamento de Abrão. Abrão e o seu irmão Naor, eles se casaram. Abrão casa com sua meia-irmã Sarai. Nós vamos falar isso mais à frente. Ela era filha, provavelmente, só de Terá, por parte de pai. E Naor casa com a sua sobrinha Milca. Importante lembrar aqui que nas sociedades antigas não havia lei contra o incesto, né? Porque para nós isso daqui é um absurdo, mas nas leis antigas não havia nada com respeito ao incesto. E o que significa Sarai? Sarai significa princesa. E provavelmente é o título da deusa parceira de Sim, o deus Lua. Então ela também recebe um nome que fala de um atributo de um Deus que era adorado naquela região. O que nós aprendemos aqui? Que tanto Abrão quanto a sua esposa eram frutos de uma sociedade mergulhada na idolatria. Tanto Abrão quanto a sua esposa eram frutos de uma sociedade mergulhada na idolatria. E o texto, o autor faz questão de mostrar, Moisés faz questão de mostrar aqui, que ele dá uma nota de desesperança no versículo 30, quando diz assim: ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Não ser capaz de ter filhos em uma sociedade em que o valor da mulher era medido pela sua fertilidade, era de fato algo muito amargo na vida de uma mulher. Provavelmente Sarai deve ter derramado lágrimas amargas pela sua incapacidade de gerar filhos. Repare aqui o seguinte, um pouco, que o passado de Abrão, ele não é muito diferente do nosso passado. Quer ver algum exemplo? Nós também moramos em cidades. Todos aqui, a maioria daqui não é de São Paulo, né? Característica da nossa igreja, mas a gente veio de alguma cidade. Nós também moramos em cidades, e nós hoje especificamente na metrópole de São Paulo, centros culturais, bibliotecas, autodesenvolvimento, mas cidades, e São Paulo também, onde vários deuses são adorados, inclusive o homem. Ele adora a si mesmo quando ele diz não a Deus, porque ele se acha capaz de fazer tudo aquilo que ele faz. Famílias estão atoladas na idolatria. Famílias que perdem entes queridos, sofrendo a morte de alguém que ama, ou a incapacidade de se gerar uma família.
pessoas com lutas no seu dia a dia, e olhando para o passado de Abrão, eu não vi ele e sua esposa, são duas pessoas comuns de sua época, nada de espetacular. Mas isso nos leva ao nosso segundo ponto, que é a desobediência de Abrão. Versículo 32 e versículo 33 diz assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Terá então, juntamente com Abrão, Sarai e Ló, eles partem de Ur dos caldeus, mas o texto diz que eles param em Harã. Eles se estabeleceram em Harã. Aqui não nos é dito, mas Abrão, nesse momento, ele já tinha recebido o chamado de Deus. Eu poderia começar essa mensagem aqui em Gênesis 12 e depois voltar para esse capítulo, mas não, Abrão, ele já tinha recebido o chamado de Deus. Quando Estevão, um pouco antes de ser apedrejado lá em Atos, ele diz, ele está contando a história no Antigo Testamento, olha só em Atos 7, 2 e 3, o que Estevão diz, olha o que ele diz. A isso lhe respondeu: irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, Abraão, ele já tinha recebido um chamado. E qual que era o chamado de Abrão aqui? Ele foi chamado para deixar tudo para trás, aquilo que ele amava. Ai, que difícil para nós. Ele foi chamado para deixar para trás tudo aquilo que havia moldado sua vida até naquele momento. Ele foi ordenado a deixar a sua terra, a sua religião e os seus parentes para trás, mas as coisas não aconteceram como deveriam, porque o texto diz que ele para em Harã. Ele para em Harã. E o que era Harã? Harã era um centro de comércio e de negócios. Ele para num centro de comércio e de negócios, e ali, provavelmente, ele ficou cerca de 25 anos. Deus pede para Abraão sair. Abraão sai. Mas quando Abraão sai, Abraão para em Harã, ficando cerca de 25 anos naquela cidade. Provavelmente, sem dúvida, ele se torna fluente no dialeto daquela região, que era outro dialeto, e ele vai adquirir um estilo de vida daquela região, que também era um estilo de vida nômade, que a gente vê isso na vida de Abraão depois, ele viajando como um nômade. Então ele recebe o chamado de Deus, ele tinha por volta de 50 anos de idade, para deixar tudo. Mas quando eu penso 50 anos naquela época, às vezes a gente pensa, né, eu estou com 42, né, eu ainda vou chegar lá. Não, Abraão viveu 175 anos. Talvez seria o jovem ainda, né, saindo, pensando um pouco, seu pai que morreu com 225 anos, então, Abraão sai, Abraão para em Harã, e ali ele fica por 25 anos. Abraão saiu, mas ele não saiu sozinho e ainda parou no caminho. Ele saiu, e aqui a gente vê o que? Abraão, aquele que seria o pai da fé, vacilando em sua obediência. Talvez você vai dizer o seguinte, mas onde foi que ele errou? Lembra da ordem? A ordem é: saia da tua terra e do meio dos seus parentes. Saia da tua terra e do meio dos seus parentes. Abraão, ele leva o pai e ele leva o seu sobrinho Ló, e ainda ele para no meio do caminho e ele se estabelece até a morte do seu pai. Você consegue perceber aqui o abismo que existe entre a fé e a realidade? O abismo que existe. Abraão tem um chamado,
Mas ele prefere ficar em Harã junto a seu pai e seu sobrinho e ali permanecer durante 25 anos. E isso me faz pensar naquilo que Jesus disse. Lá em Lucas 14, versículo 26, Jesus diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Muitas vezes nós fazemos igual. Por quê? Pois achamos que estamos cumprindo o que Deus tem para nós, mas nós estamos fazendo do nosso jeito. Eu lembro de Moisés. Moisés, com seus 40 anos de idade, ele sai para visitar os seus irmãos, e Estevão também contando a história, diz o seguinte: Moisés entenderiam que os seus irmãos, Moisés ele compreendia que os seus irmãos entenderiam que Deus queria os salvar por intermédio dele, e o que ele faz? Ele vai lá e mata o egípcio. O resultado, 40 anos de deserto. Depois Deus chama Moisés, e Moisés vai falar assim: eu não posso. Agora você vai, Moisés, porque você é capaz. Muitas vezes nós estamos no caminho para realizar a vontade de Deus e nós paramos. Queremos fazer do nosso jeito. Porque até aqui Abrão tinha saído de Ur, ele estava em outra terra, mas ele parou. Ele parou. 25 anos é muito tempo. E muitas vezes nós complicamos a nossa obediência. Como eu gostei dessa frase, ouvindo um autor escrevendo: nós complicamos a nossa obediência. Isso nos faz pensar se não estamos adormecidos em nossa fé. Se não estamos parados, não seguindo adiante e ainda achando que estamos dentro da vontade de Deus. E nós gostamos de dar justificativas. Abraão poderia dizer o seguinte: não, olha, eu preciso cuidar do meu pai. Aliás, eu não tenho mais mãe, eu preciso cuidar do meu pai e ainda tenho o meu sobrinho, Deus vai entender. Mas ele desobedece o chamado de Deus, e nós vamos ver isso durante a caminhada. Não pense que aquele que é o pai da fé era perfeito, não, ele vai vacilar muitas vezes. Isso ao mesmo tempo me traz alegria ao coração, mas ao mesmo tempo me traz um alerta para não fazer igual. Mas onde que Deus me quer, então? Isso nos leva ao nosso terceiro ponto: indo sem saber para onde. Ai, que medo. Indo sem saber para onde. Vamos ler o 12, 1 a 3, diz assim: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Lembre-se, Deus chamou Abrão em Ur dos Caldeus, mas ele vai ficar em Harã até a morte do seu pai. E agora aqui, Moisés, o autor de Gênesis, ele vai focar no chamado, né? E naquilo que foi prometido a Abraão. Gente, isso acontece em Gênesis algumas vezes. Ele conta uma história maior e depois ele volta nos pontos dessa mensagem. Moisés escreve dessa maneira. Lembra lá em Gênesis capítulo 1? Deus cria homem e mulher, geral. Gênesis capítulo 2, ele vai entrar em detalhes a respeito de como foi essa criação. Então, em Gênesis 11, Abrão já tinha sido chamado, mas em Gênesis 12 agora, ele vai focar no chamado de Abraão aqui, e ele saindo, tá? E o que é o chamado? O que a gente vai ver aqui que é interessante notar no chamado? É interessante notar que Deus, ele não apareceu a um grupo de pessoas. Deus não aparece a um grupo de pessoas. E Deus também não ofereceu um convite para que o seguissem. Deus não chegou assim, né? Então, Abrão, Sara, Terá, eu quero fazer um convite para vocês. Vocês querem me seguir? Não é isso que o texto ele nos mostra. E também, Abrão, ele não buscava um relacionamento com Deus. Nós não vemos isso, Abrão buscando um relacionamento com Deus. Mas é Deus quem se aproxima de Abrão. É Deus quem aparece para ele, é Deus quem o chama, porque dificilmente, ou
Abraão não teria ouvido sobre esse Deus verdadeiro se ele não aparecesse para ele. Se ele não aparecesse para ele. Então, o chamado de Abraão é um ato de pura graça de Deus, porque Abraão estava mergulhado na idolatria. Ele e sua família mergulhados na idolatria. E Deus o escolheu de maneira incondicional. Isso é importante a gente entender. Deus escolhe Abraão não pelos seus méritos, mas por pura graça. Olha o que diz Isaías 41, versículo 8 e versículo 9, que lindo, diz assim: você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei e eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Abraão, ele foi escolhido incondicionalmente, ele foi chamado por Deus para ser servo de Deus, e ele é chamado de amigo de Deus. Gente, que lindo isso. Então a escolha de Abraão e de sua descendência é uma escolha incondicional de Deus. E aqui começa o texto dizendo que Deus chama ele de uma maneira imperativa, quando diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra. É uma ordem: saia da sua terra. Deus lhe disse que saísse de seu país para uma terra que ele lhe mostraria algum tempo depois. É mais ou menos, aqui voltando um pouco para o lado pastoral. Eu lembro quando eu recebi o chamado pastoral nos meus 16 para 17 anos de idade. E eu lembro o dia em que eu entrei no carro do meu pastor Ari Nogueira, e ele foi me levar para o seminário. E ele subiu de ré a rua da minha casa, a minha mãe e a minha irmã no portão de casa, né? E eu ali dentro do carro, olhando. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje, e eu nem sei onde eu vou estar amanhã. É indo sem saber para onde, simplesmente obedecendo. Eu costumo dizer de alguns jovens que vêm aqui para São Paulo: não, eu vim estudar em São Paulo, eu passei no Mackenzie, né? Eu vim estudar e vou voltar para minha terra natal. Ah, coitado de você, a maioria não volta. A maioria não volta. Você quer ver? Quem é membro aqui da igreja que veio de fora e está aqui hoje, levanta a mão. A maioria não volta. E aqui um puxão de orelha em vocês: ah, eu não vou me envolver com a igreja aqui, porque a minha igreja é lá no interior, não se envolve lá, não se envolve aqui, esfria na fé. Quando alguém vem falar isso para mim, mas eu puxo a orelha com: ah, é que eu amo tanto a minha igreja lá no interior. Se envolve no corpo. Detalhe, talvez aqui alguns vão gostar, muitos dos que vieram de fora casaram, estão aqui bem casadinho hoje, né? Quer ver? Olha só, quem veio de fora e casou aqui em São Paulo? Aí, viu? Então, tem mais aqui, que alguns estão com... Quem está namorando? A Raquel, levanta a mão, Raquel. A Raquel vai ser rapidinha, primeira. Eu. Sabe o que é legal aqui no texto, gente? Voltando para o texto. É que a mesma palavra que chamou o cosmos à existência, quando disse Deus, haja. A mesma palavra chamou Abrão a trazer uma nação à existência. Abrão, saia. Disse Deus, saia. Uma nação agora viria à existência. Porém, para receber as bênçãos prometidas, Abraão tinha que deixar tudo aquilo que ele considerava fonte de segurança e provisão. E como é difícil isso para nós, abrirmos mão de tudo.
Eu não estou dizendo que Deus vai tirar tudo de nós, mas muitas vezes nós estamos igual aquele jovem rico, quando ele se ajoelhou diante de Jesus, e ele falou, Senhor, ele se ajoelha, olha só, eu digo, quando eu olho para o jovem rico, eu costumo dizer que ele é o genro, que toda nora e todo sogro queria, porque ele era rico, ele era temente a Deus, porque ele chega diante de Cristo, ele se ajoelha e fala, Senhor, e ele faz uma pergunta, o que eu faço para ter a vida eterna? Quem não queria um genro desse? Aí Jesus faz uma pergunta para ele, você cumpre a lei? Olha só, olha o ponto subindo, né? Ele fala assim, desde a minha juventude, então vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Por que Jesus fez isso? Porque aquele jovem, ele não conseguia abrir mão do seu todo. Abrir mão do seu todo não significa que Deus vai fazer o seguinte, talvez você tenha um trabalho hoje, você tem um dinheiro guardado, você fala assim, eu vou seguir a Jesus agora, mas eu vou ter que abrir mão de tudo, e agora eu vou ter que dar, distribuir, não, necessariamente não, mas se eu não quero abrir mão, o meu coração está naquilo, o meu coração está preso, muitas vezes na riqueza, e aquele jovem, a Bíblia diz, que ele sai triste de perto de Cristo, porque ele não abre mão da sua vida, eu costumo dizer que Jesus é só um pedaço da pizza ali, sabe quando você parte a pizza em 8? Né? Encheu minha boca d'água, porque eu gosto de pizza. Você parte a pizza em 8, está aqui, o pedaço do João, agora ele está em 3, o João tem que pedir 2 em casa, né? O do Lucas, o meu, aí a outra pizza vai, aí um pedaço é Jesus, tipo assim, a minha vida na pizza é assim, o meu trabalho, a minha família, a minha carreira, os meus estudos e Jesus. Jesus é só um pedacinho, né? Porque o que eu preciso focar de verdade é no meu trabalho. Jesus não vai tirar o trabalho, Ele deu o trabalho para a gente, Ele deu estudo, Ele deu inteligência, Ele nos deu muitas coisas, mas o meu coração não pode estar naquilo. Abraão recebe as bênçãos. Para receber as bênçãos, ele tinha que deixar tudo para trás, terra, parente, e confiar que Deus honraria o seu compromisso. Olha o que o autor de Hebreus diz, Hebreus 11, versículo 8, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pare e pense por um instante, coloque-se no lugar de Abraão. Ele viveu em um único lugar durante toda a sua vida. Ele tem uma propriedade estabelecida numa cidade familiar, em meio a parentes e a comunidade que ele conhecia desde quando nasceu, e de repente Deus aparece para ele, seja numa visão, seja ali numa teofania, seja de maneira auditiva, de uma maneira sobrenatural, aparece para ele e pede para ele sair. Isso é loucura, por quê? Porque o texto diz que a sua esposa era estéril. Pior ainda, ela não tinha filhos. Por isso que no nosso caminhar aqui nesse mundo nós vamos vacilando, como Abraão também vacilou, não é justificativa. Ele caminha e ele para no caminho e fica 25 anos em Harã até começar a cumprir, e durante o chamado a gente vai ver que na esterilidade dela ele ainda vai falar para Abraão, Abraão, olha só a minha serva aqui. Abraão vai fazer o quê? Ok, nós vamos caminhar nesse texto ainda. A exigência do Senhor é uma clara ruptura com o seu passado. Mas Abraão ainda estava vacilando. E eu creio que não é diferente com a gente, porque nós gostamos das coisas muito bem explicadas e arrumadinhas. Porque se não for muito arrumadinho e bem explicadinho, eu não vou. Olha o que Charles Swindoll escreve. Escreve o seguinte: tudo em nós rejeita a ideia de grandes mudanças, sem que haja antes grandes planejamentos. A maioria precisa ver onde vai pular antes de dar um salto, mas Deus chamou Abraão para que obedecesse ao seu chamado, embora a informação fosse incompleta. 2007, estávamos sentados, eu e o reverendo Roberto Brasileiro, e ele falou assim: Davi, eu tenho um convite para você. Eu falei: qual, pastor? Ele falou assim: eu convido você para ir para Bonito, no Mato Grosso do Sul.
como pastor. Eu tinha 27 anos, e eu falei para ele assim, pastor, deixa eu conversar com a minha esposa primeiro, eu preciso chegar em casa e conversar com a minha esposa. Cheguei em casa, falei, Thaís, fomos convidados para ir para Bonitos como missionária. A Thaís, aquele jeito dela, ela falou assim, quando que a gente arruma a mala? Né? Para a gente ir, né? Eu queria que ela falasse assim, não! Eu queria. Eu falei, beleza, então eu vou ligar para o reverendo Roberto Brasileiro. Eu liguei para o reverendo Roberto Brasileiro e falei assim para ele, pastor, eu posso conhecer o local? Ele falou, não. Não. Ainda ele falou assim, ele não usou o exemplo de Abraão, mas ele falou, Filipe, quando foi para o deserto, ele não perguntou para Deus, Senhor, como posso conhecer o deserto primeiro? Ele foi. E eu lembro que a gente arrumou a mala, a mudança, tudo foi, e nós nos mudamos sem saber onde nós moraríamos, com quem trabalharíamos, como que era a região. Sabe por quê? Porque se eu soubesse, eu não iria. Mas a nossa vida é igual, Deus não vai mostrar detalhes do que vai acontecer conosco. Isso não serve só para o ministério, isso serve para o chamado, ir para outra cidade, realizar outras coisas. Quantos vieram de fora e talvez podem sair daqui de São Paulo? A nossa vida é um caminhar e nós precisamos estar onde Deus quer. O medo toma conta de nós, mas quando nós confiamos em Deus, nós podemos descansar que Ele vai cuidar de nós. E o texto mostra aqui que Deus fez uma aliança com Abraão. Ele não perguntou o que Abraão queria. Isso eu achei impressionante. Sabe por quê? Porque a gente faz listinha para Deus do que a gente quer. Quando eu me formei no seminário, Senhor, eu quero fazer mestrado, quero ser doutor em teologia, quero ser professor de seminário, quero escrever livros de teologia. Gente, Deus fez, não. Igual, não é o seu chamado. Tem outros que vão fazer isso, e é isso que Deus faz com a gente, né? Ele não pergunta o que Abraão queria, ele soberanamente escolheu dar a ele o que era necessário. E Deus faz uma aliança com ele, contendo 4 elementos aqui nessa aliança. Olha só, uma terra. Sai da tua terra, da tua parentela, do meio da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Uma nação, de ti farei uma grande nação. Essa nação é tão grande que nós moramos num bairro que tem 70 mil judeus até hoje. O bairro de Janópolis tem 70 mil judeus. Vocês conseguem imaginar o que é isso? A cidade que meu pai é do sul de Minas tem 7 mil habitantes. Uma nação, uma bênção pessoal. O seu nome será grande, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E uma bênção internacional, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. E como que começa o Evangelho de Mateus? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abrão. Lembra a semente santa que vem de Terá, passa por Abraão e chega lá em Jesus Cristo? A história aponta para Cristo. Mas foi necessário muita fé para Abraão crer, porque a sua esposa era estéril e não tinha filhos. Mas o texto diz que nos trancos e barrancos, ele sai. Ele sai vacilando na fé. E quem não vacila? Volto a dizer, não é desculpa. Mas nós vacilamos também. O amigo de Deus, o pai na fé, vacilou. Nós também vacilamos. Ele sai, mas ele sai de maneira errada. Ele leva o pai dele. Ele leva o sobrinho dele, ele para 25 anos, e quando ele resolve atender ao chamado, ele está caminhando, nós vamos caminhar nos próximos meses, vendo que ele também vai pisar na bola várias vezes. Ele mente, ele foge para o Egito, coisas que nós também fazemos, e nós vemos Deus repreendendo ele, e consequências da sua desobediência até os dias de hoje, por exemplo, quando ele toma Agar, e ele tem um filho com ela, e nós vemos essas lutas que existem até hoje, brigas entre islâmicos e judeus. Deus tem planos em nossas vidas. Ele não vai escrever como que vai ser no caminho. Ele não vai escrever, mas nós precisamos caminhar
pela fé, e nessa caminhada Deus vai trabalhando nos nossos corações. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o que o Charles Swindoll escreve também a respeito. Não gostamos de esperar, mas é nessa ocasião que Deus faz algumas de suas melhores obras em nossa alma. Quando sou forçado a esperar pelo tempo de Deus, eu mudo. Às vezes eu descubro que o meu pedido era egoísta, definitivamente não fazia parte da agenda de Deus. Em outro momento descubro que o meu nível de maturidade ainda não poderia receber a bênção que Deus queria que eu desfrutasse. Eu precisava crescer para que pudesse lidar bem com ela. Não raro, minhas circunstâncias precisavam mudar, senão a bênção teria se tornado um fardo. Há um velho ditado que diz o seguinte: a jornada de 1000 milhas começa com um passo. A jornada de 1000 milhas começa com um passo. Demorou, mas Abraão deu o seu primeiro passo. E quando fez, ele viu Deus fazer coisas que o surpreenderam até o dia da sua morte. E quanto a nós? Eu creio que só depois de um rompimento com o nosso passado é que existe uma caminhada rumo ao futuro. Às vezes nós estamos presos ao que eu quero, presos aos meus sonhos, presos aos meus familiares, presos no trabalho, presos no estudo, presos em tantas coisas. Meu coração está nisso. Mas olha o que Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Será que eu não estou preso? Será que eu não estou complicando demais a obediência a Deus? Às vezes nós complicamos. Deus pede X, eu uso X e B e falo assim: não, o Senhor compreende, Deus. Eu quero desafiar você a fazer a seguinte oração, que é a seguinte: feche seus olhos, baixe sua cabeça por um instante. É o seguinte: Senhor, guia-me à tua vontade, seja qual for a mudança necessária, independentemente do lugar aonde eu deva ir ou do que deva fazer. Quero que saiba, Senhor, que estou disponível. Não quero viver fora da sua vontade. Será que você teria coragem de fazer essa oração para Deus? Mas se prepare, porque você vai receber algumas respostas desconfortáveis à sua oração. Sabe por quê? Porque a fé raramente envolve escolhas fáceis, porque senão não seria fé. Diga para Deus: Senhor, eu quero a tua vontade, guia-me na tua vontade, seja qual for a mudança necessária. E quando eu digo seja qual for a mudança necessária, eu estou dizendo: Senhor, eu estou pronto pelo que der e vier, aquilo que o Senhor deseja, independentemente do lugar ou o que eu deva fazer. Senhor, eu quero a tua vontade, eu estou disponível, eu não quero viver fora da tua vontade. Não tenha medo da vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra tão rica. Obrigado, Senhor Deus, pela liberdade que temos de estudá-la aqui no nosso país. Obrigado por podermos olhar para a vida do teu servo Abrão e vermos que da mesma maneira que o Senhor trabalhou na vida dele, o Senhor também trabalha nas nossas vidas. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, por todos os membros aqui, todos aqueles que estão presentes, aqueles que estão em casa,
Aqueles que têm vacilado na fé, que o Senhor ajude, que o Senhor nos ajude a vivermos a tua vontade, seja onde o Senhor deseja, fazendo o que o Senhor quer, e que fiquemos na tua vontade, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai. Não nos deixe ficarmos acomodados, ó Deus, e parados, mas buscarmos um viver para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Pai, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.